Irmãos e irmãs, e ouvintes da Palavra de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos juntos explorar mais uma mensagem profunda da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Cada vez que você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas, ajudando a espalhar a verdade da Palavra de Deus. Vamos juntos impactar vidas agora. Vamos para o estudo de hoje. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, que diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e realiza as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja. Nada se sabe de certo quem era esse anjo nos dias em que esta carta estava sendo enviada, a não ser aquilo que depreende do texto em foco. Segundo o relato de Lucas em Atos 20, quando Paulo visitou a Ásia Menor, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E, logo que chegaram juntos dele, disse-lhes: Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 17, 18 e 28. Quando Paulo falou essas palavras, Timóteo era o pastor, o anjo da igreja de Éfeso, em 1 Timóteo 1, verso 13, e provavelmente Tíquico tenha sido seu substituto. O anjo a que Jesus se refere bem pode ser este último. Éfeso. O nome significa desejado. Situação geográfica. A cidade de Éfeso se encontrava no pequeno continente da Ásia Menor. Esta era a capital da província romana da Ásia. Com Antioquia da Síria e Alexandria no Egito, formavam o grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. O templo da Diana dos Efésios foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pelo menos 2 vezes, Paulo esteve nesta cidade. Em sua terceira viagem por aquela região, ele não chegou até lá, mas estando em Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Essa igreja recebeu 2 cartas, uma de Paulo, Epístola aos Efésios, e outra de Cristo, a que está em foco. A primeira em 64 depois de Cristo, a segunda em 96 depois de Cristo. Notem-se as 7 coisas comuns a todas as 7 mensagens. Todas as cartas são dirigidas ao anjo da igreja. Cada mensagem tem uma descrição abreviada daquele que a envia, tirada da visão de Cristo glorificado, no primeiro capítulo. Cristo afirma a cada igreja. Todas as mensagens têm uma palavra de louvor ou censura, e Cristo lembra sua vinda e o que há de acontecer conforme a conduta da própria pessoa, a todas as 7 igrejas. A cada igreja é repetido a frase: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada vez, a promessa explícita, para os vencedores do bom combate da fé. Jesus diz: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Os que dizem ser apóstolos. Está em foco neste versículo os chefes gnósticos, que tinham arrogado para si o título de apóstolos de Cristo. Paulo diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Diante dos anciãos de Éfeso, Paulo chamou de lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. 8 livros do Novo Testamento foram escritos contra formas diversas dessa heresia, a saber, Colossenses, as 3 epístolas pastorais, as 3 epístolas joaninas e Judas. A epístolas aos Efésios, o Evangelho de João e o livro do Apocalipse, em alguns trechos esparsos, também refletem oposição a essa heresia. A igreja de Éfeso não suportava os tais gnósticos, e por isso foi louvada pelo Senhor: puseste à prova. Esta expressão é o equivalente a dizer no grego: reprovaste-os. A igreja de Éfeso talvez tenha sido a de maior cuidado do ministério de Paulo. O Novo Testamento diz que Paulo esteve em Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila,
e deixou-os ali e retornou mais tarde. E desta vez permaneceu 2 anos, dedicado à pregação do Evangelho. Dessa maneira, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra sobre o Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Éfeso chegou mesmo a tornar-se o centro do mundo cristão. As profecias de Paulo realizaram-se. Poderá hoje, quem visita Éfeso, saber onde era o lugar da casa ou templo em que a igreja se reunia? Tudo em ruínas. Como homem, combati em Éfeso contra as bestas, disse Paulo, feras humanas. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. É evidente que os que têm esperança, esperam. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No Salmo 89, verso 19, há uma promessa de Deus para aquele que trabalha. Socorre um que é esforçado, exalteia um eleito do povo. A inatividade na vida espiritual é condenada por Deus. No livro de Provérbios fala-se do preguiçoso cerca de 17 vezes, por isso é evidente que o Espírito Santo considera muito este perigo da mocidade e de pessoas mais idosas. O preguiçoso é reprovado por covardia, por negligenciar as oportunidades, e os deveres por desperdiçamento, por indolência, por imaginar-se sábio. Ele é ainda comparado ao caçador que não assa a sua caça, e portanto só come crua. Concomitantemente ele não leva sua mão à boca, para não cansar o braço. A igreja de Éfeso era conhecida pelas obras, perseverava no trabalho e não cansava no serviço de Cristo. Note como se repete a palavra paciência, eram perseverantes no lidar e perseverantes no sofrer. Tenho, porém, contra-te que deixaste a tua primeira caridade. A primeira caridade ou o primeiro amor. A presente expressão não significa declínio da fé como alguns, mas, antes, sugere um esfriamento no amor. Cerca de 30 anos antes desta carta, a igreja de Éfeso tinha ardente caridade para com todos os santos. Paulo chegou até a convidá-los a participarem da largura, e altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o entendimento. O desaparecimento gradual do amor fraternal no coração do salvo tem como resultado o abandono da primeira caridade. Pedro disse aos seus leitores que, sobretudo, tende ardente caridade. Cristo mencionou não menos que 9 características destacadas e louváveis que achou na igreja de Éfeso. Mas por isso podia desculpá-la pela falta de amor. Apesar de qualquer esforço, ou de qualquer grau de sinceridade, gravíssimo é o nosso estado espiritual se nos faltar o amor. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Esta é a grande declaração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, verso 34. Se o cristão não tem amor, a vida espiritual também não tem sentido. Nada seria. Disse ele. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei do seu lugar o teu castiçal. Esta profecia do Senhor Jesus sobre a remoção do castiçal de Éfeso não se cumpriu na igreja, mas também na cidade. Alguém já disse com sabedoria, há tempo para perdão e tempo para juízo. Por muito tempo o castiçal de Éfeso se manteve em pé. Deus estava lhe dando uma oportunidade para arrependimento. Segundo o testemunho da história, ela não fez, e o juízo de Deus atingiu não somente o castiçal igreja, mas também a cidade, e no 5º século sua glória declinou. Hoje não resta nem opulência, nem mesmo templos pagãos suntuosos, nem o porto, que o próprio mar destruiu e aterrou. Éfeso era a igreja autêntica, ensinava a verdadeira doutrina de Cristo, e punha à prova os homens que se desviaram da fé uma vez para sempre entregue aos santos. Mas devia arrepender-se de uma falta grave. Deixou o primeiro amor. No contexto vivido, a melhor maneira de o cristão restaurar a primeira caridade é sem dúvida praticar as primeiras obras. Ambas exigências foram exigidas na igreja de Éfeso. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço os nicolaítas. Não podemos determinar com certeza serem estes nicolaítas discípulos de Nicolau, o 7º diácono. O texto divino escrito por Lucas afirma ser Nicolau, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, está em Atos 6, verso 3. O apóstolo João conhecia bem pessoalmente Nicolau, e sem dúvida,
No dia de sua separação para o diaconato, o texto em si não diz que aqueles setes foram separados para diáconos. Mas o grego ali existente favorece o significado do pensamento: diáconos, 3 vezes, ministros, 7 vezes e servos, 20 vezes. Pôs suas mãos sobre ele, é esta razão, além de muitas outras, motivo para não infligirmos na conduta deste servo de Deus aquilo que ele não foi. Se assim o tivesse sido, João teria citado seu nome como fez com os outros inimigos da igreja. O termo nicolaítas que vem no superlativo tem quase o mesmo sentido. Nico é um termo grego que significa conquistar e subjugar. Nas cartas do Apocalipse, quando é mencionada uma doutrina ou ato de uma pessoa, comumente se usa mencionar seu nome. Por exemplo, doutrina de Balaão, os tronos de Satanás, sinagoga de Satanás, as profundezas de Satanás, que tolera Jezabel. Quanto aos nicolaítas, o estilo muda completamente, como pode muito bem ser observado. A frase das obras dos nicolaítas e doutrina dos nicolaítas. O presente texto diz: as obras de Nicolau a pessoa nem a doutrina de Nicolau. O leitor deve observar a frase pluralizada: as obras dos nicolaítas e doutrina dos nicolaítas. Estas expressões referem-se a um grupo e não a uma pessoa. Outro ponto de vista sobre o assunto que deve ser observado é que Nicolau era prosélito de Antioquia, separado para o diaconato, servia na igreja de Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos não fala de Nicolau, como tendo se destacado como missionário itinerante, a exemplo de Estevão e Filipe. É evidente que sua esfera de trabalho foi local. Ele não alcançou lugares distantes como Éfeso e Pérgamo. Pelo que sabemos, não é mencionado mesmo antes ou depois de Cristo, um homem chamado Nicolau que tenha fundado uma seita, a não ser aquilo depreendido e focalizado do texto em foco. Se essa palavra é simbólica, vemos neste vocábulo, nicolaítas, o começo do controle sacerdotal ou eclesiástico sobre as congregações e igrejas cristãs individuais. Os movimentos das igrejas, visando poder político e prestígio social mediante uniões, federações e alianças mundanas, são doutrinas e obras dos nicolaítas. Trata-se do esforço de restaurar, por métodos humanos, aquilo que se perdeu, o primeiro amor. Observemos 2 pontos focais ainda sobre o presente assunto. Tudo indica que nicolaítas refere-se ao começo da noção de uma ordem sacerdotal na igreja, clero e leigos. Tudo nos faz crer que esta seita denominada de nicolaítas faz parte de um sistema gnóstico existente naqueles dias. Pode ser isso o sentido real do que temos aqui. Como já ficou estabelecido acima, em uma época posterior a Cristo, houve uma seita gnóstica conhecida por os nicolaítas, a qual é mencionada por Tertuliano de Cartago, que também era de índole gnóstica. Por isso, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O vencedor recebe a promessa de que se alimentará da árvore da vida. Este livro fecha com uma bem-aventurança sobre os que têm direito à árvore da vida. Em Apocalipse não aparece mais a árvore da ciência do bem e do mal, mas de um modo especial somente a árvore da vida. O comer desta árvore expressa a participação na vida eterna. O simbolismo da árvore da vida aparece em todas as mitologias, desde a Índia até a Escandinávia. Os rabinos judeus e ismaelitas chamavam de árvore da provação. Para nós, porém, o comer da árvore da vida significa o direito de ser revestido da imortalidade. Algumas Bíblias trazem comer, mas em outras, se alimente da árvore da vida, é mais expressiva. A sabedoria divina divide os homens em 2 classes, a dos vencedores e a dos vencidos. Os vencedores comerão da árvore da vida no paraíso de Deus. No Éden aos vencidos foi vedada a oportunidade de comer dessa árvore, para que não vivessem para sempre na miséria. Mas aos vencedores na maior felicidade, será concedido comer e viver eternamente. Com certeza vale a pena viver com Cristo agora. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Eu te convido a continuar fazendo parte desta jornada aqui no YouTube.
Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.